Boa tarde a todos. Trazendo aqui agora a nossa segunda aula da semana, hoje sexta-feira, né? E nós estamos aqui inicialmente trazer um comentário das questões que foram propostas na aula anterior. Vou fazer aqui o comentário de cada quesito e logo em seguida a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje. Mas inicialmente eu vou começar aqui pelo quesito número 1, que fala o seguinte: em cada caso escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente. Então nós temos aqui na letra A uma temperatura 25 graus Celsius acima de zero. Nós vamos indicar, né, com sinal positivo, vai ficar mais, vou botar aqui do lado, mais 25 graus Celsius. Um saldo negativo de 15 gols vai ficar menos 15, né, botar o sinal negativo e escrever menos 15 gols. Uma profundidade de 2.500 metros. A palavra profundidade, né, como foi explicado na aula anterior, a gente vai indicar com sinal negativo, menos, aí escreve 2.500, no caso metros. 10 pontos perdidos, 10 pontos perdidos, a gente vai escrever menos 10. Menos 10 pontos. Um crédito de R$ 1.600, nós vamos escrever mais, R$ 1.600. 4 andares acima do térreo. Olha, acima do térreo vai ficar mais, né? Você vai escrever mais 4 andares. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero. Se é abaixo de zero, vamos usar o 5 negativo, vai ficar menos 5 graus Celsius. E um débito de R$ 600 numa conta bancária. Débito, a gente usa o sinal negativo, né? Então aqui fica menos 600, no caso aí R$ 600. O segundo quesito, Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história, nasceu no ano 484 a.C. Então, se é antes de Cristo, a gente vai usar o sinal negativo para indicar a sua idade. Vai ficar menos 484 A.C, né, que significa antes de Cristo. Então, aqui é o sinal negativo. O terceiro, Cláudio é dentista e seu consultório fica em um prédio de 10 andares. Aqui a gente vê o prédio de 10 andares. Aí aqui no meio a gente vê que tem o térreo, né? Aqui tem o térreo, que é onde tem outras casas também estão nesse mesmo nível, né? Vamos dizer que fosse aqui outras casas estão aqui nesse nível. Então o prédio tem lojas acima e abaixo, né? Fizeram lá um buraco e fizeram o térreo. Abaixo do térreo, aliás, construíram outros apartamentos, outras salas. Então aqui observe o painel do elevador do prédio, que número indica o andar térreo, né? O número que vai indicar aqui o térreo, com certeza vai ser o 0, né? O 0 vai indicar o térreo. Quantos botões do painel indicam o número de andares acima do térreo? No caso aqui nós temos 10, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 10 andares acima, né? E quais indicam os andares abaixo do térreo, no subsolo, né? Indicado aqui, a gente está vendo pelo número negativo. Tem o menos 1, aí o menos 2 para indicar o segundo, o menos 3 para indicar o terceiro e o menos 4 para indicar o quarto andar, né, abaixo, no subsolo. Procure lembrar-se de outras situações em que você pode identificar o uso dos números mais ou menos, né? Lembrando que lá no termômetro, o termômetro acima de zero é positivo, abaixo de zero é negativo, né? Geralmente à direita a gente usa o sinal positivo, à esquerda usa o sinal negativo, né? E aqui nós vemos agora aqui no quarto quesito, tem uma informação, fala do Mar Morto, né? Fica na Cisjordânia e ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Olha,
que está dizendo aqui? Abaixo do nível do mar. Nós já vimos que o nível do mar é uma referência, né? No caso aqui, como ele está 400 metros abaixo do nível do mar, a gente vai indicar aqui por menos 400 metros. Como você indicaria essa depressão? Usando o número inteiro positivo ou negativo, então será pelo número negativo, no caso aqui menos 400 metros. E o quesito número 5 tem aqui duas situações. Resiste com números inteiros positivo ou negativo para indicar os valores expressos nas informações. Ana verificou o seu extrato bancário. Ela disse, minha conta está negativa, R$50. Então a gente vai usar aqui menos R$50. O que nós vamos dizer aqui? Que ela está devendo ao banco R$50. Uma empresa explora o fundo do mar, lança uma base guia a 1.700 metros de profundidade. Olha, palavra profundidade, a gente lembra que vai indicar com número negativo, né? Então aqui no caso, a gente vai usar, né, menos 1.700 metros de profundidade. Então, aqui são alguns exemplos de como nós usamos, que situações usamos o número negativo. Então, agora a gente vai iniciar, né, já corrigimos a atividade da aula anterior, e eu quero trazer agora essa parte aqui nova para vocês, né? Vamos ampliar aqui, falando mais agora do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, né? Aqui tem assim, os números, aí tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, mais 25, mais 100. Tem essas reticências aqui, ó, que indica que tem mais números. Eles são chamados de números positivos. E tem outros aqui indicados com sinalzinho de menos, são chamados de números inteiros negativos. E os números negativos, o conjunto numérico, é indicado assim, ó, pela letra Z, entre chaves, aí tem a igualdade. Observe que aqui para o lado esquerdo tem 3 pontinhos, né, reticências. Ó, deste lado tem 3 pontinhos, indica que tem infinitos números aqui para a esquerda. Aqui foi escrito o menos 6, mas aqui para a esquerda vai estar números, como por exemplo o menos 6, aí depois o menos 7, depois o menos 8, infinito para a esquerda. Para a direita tem os positivos. Ó. Observe que aqui aparece o zero. O zero ele não é número positivo e nem é número negativo, mas ele, junto com os positivos e os negativos, eles formam o conjunto dos números inteiros. E aqui vem o primeiro tópico, a reta numérica, né? Algum exemplo do nosso dia a dia, uma fita métrica, essa coisinha que as costureiras usam, né? Uma fita também. Eles representam uma reta numérica, porque a reta numérica é você fazer uma representação dos números. Ou seja, veja a seguir como construir uma reta numérica. Primeiro passo, escreva uma reta, como nós fizemos aqui, ó. Tem uma reta. Desenhe uma reta R e escolhemos o ponto O qualquer na reta, a qual associamos o zero, que é denominada a origem, né? Aqui, ó. A origem. Nessa origem foi colocado o primeiro pontinho, que é o zero. Segundo passo, escolhemos um ponto dessa reta à direita do ponto zero, e a esse ponto associamos o número 1. Então aqui foi botado o zero, e aí nós vamos tomar aqui uma distância e vamos colocar um outro número, que é o número 1. Está à direita dele, né? Aí à direita do 1, na mesma distância que teve do 0 para o 1, a mesma distância a gente vai tomar para frente e vamos colocar o número 2, né? E assim, ó, eu vou continuar aqui, ó. Então diz o seguinte, aí vem aqui no próximo. Terceiro passo, partindo do 0, colocamos essa unidade de comprimento repetidas vezes. Da esquerda para a direita ao longo da reta. Então vai ter o 1, a mesma distância o 2, a mesma distância o 3, o 4, o 5, né? E o outro passo, a mesma unidade de comprimento
Aí vamos medir para a esquerda e localizar o zero. O que significa isso? Vamos relembrar, foi feita a reta, a linha aqui, né, a reta R, foi colocada a origem, que foi o zero, aí foi tomada uma distância, foi colocado o número 1, que aqui está representado mais 1. Então, essa mesma distância do 0 até o 1, para a esquerda, vai estar localizado o menos 1, certo? Aí para a direita, mais 2, a mesma distância do 0 para a esquerda vai ser localizado o menos 2. Aí depois do mais 2, eu tenho aqui 3. À esquerda do 0 vai estar o oposto dele, que é o menos 3. Tem o número 4, positivo, à direita. À esquerda vai estar o número menos 4. Então aqui vai estar o número positivo mais 5 para a direita. Para a esquerda vai estar o número menos 5. Ele vai ser infinito para a esquerda, indicado assim, e como ele é também infinito para a direita. Então, aqui é um exemplo de como fazer, né, de como construir uma reta numérica. Aí diz o seguinte, veja a seguir algumas aplicações da reta numérica. A reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste. Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste. Olha aí, ó. Os números positivos são indicados para indicar distância a leste. Então, aqui está leste, né? E para designar as distâncias negativas, o oeste, certo? Então, tá aqui, ó, Brasília, aí eu tenho 100 a leste e temos 100 a oeste. Só que o oeste é menos 100 e a leste mais 100. Aí vem aqui outro exemplo do nível do mar, né? A reta numérica ao lado representa altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Então nós vamos observar aqui, ó, o nível do mar é aqui a origem, quem está acima positivo, quem está abaixo negativo, né? Observe a reta numérica em que os pontos A e P estão em destaque. Aí eu olho aqui, quem é o A? É o mais 2. Quem é o P? É o menos 4. Né? Então, em uma reta numérica, cada ponto destacado é chamado de imagem geométrica. Ou seja, então, o A e o P são chamados de imagem geométrica. O A é a imagem geométrica do número mais 2 e o P é a imagem geométrica do número menos 4. A cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Assim, mais 2 é a abscissa do ponto A, menos 4 é a abscissa do ponto B. Ó, essas palavras aqui para vocês memorizarem. Ó. Abscissa é o número, né? 2 é a abscissa do ponto A. Menos 4 é a abscissa do ponto P. Então aqui eu tenho outras abscissas. Se eu colocar aqui um número B, eu vou dizer que o mais 1 é a abscissa do B. Se eu colocar aqui um ponto C, eu vou dizer que o mais 4 é a abscissa do ponto C. Então aqui eu quero que vocês observem com muita atenção a representação de uma reta numérica, ó, inteira. Aqui no meio está o 0, à esquerda do 0 está os números negativos, que eles vão diminuindo cada vez mais, ó. E para a direita está o número positivo. Olha, assim como para a direita os números vão aumentando cada vez mais, ó, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, para a esquerda eles vão diminuindo. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 estão todos para a esquerda do 0. Então é importante isso aqui, vocês lembrar disso, né? Aprenderem dessa maneira. Então agora, depois dessas explicações, tem uma proposta de atividade para vocês fazerem. Vocês vão copiar, né? Ou vão responder
as questões, como já foi dito na outra aula, como é que você tem que fazer, mas vou indicar aqui, primeiro vamos responder aqui o quesito número 1, pelo menos aqui alguns itens, né? Depois vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, tirando alguma dúvida, e na aula seguinte, da próxima semana, a gente vai começar a aula corrigindo essa atividade, mas vocês vão ter que copiar, responder e me enviar a atividade também, né? Como hoje, sexta-feira, vocês podem me enviar até na segunda-feira, antes da aula de terça-feira. Então, vamos analisar aqui. Suponha que a figura A, que é essa aqui, seguinte, represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A. Então, olha aqui, o referencial é a capital, então a capital está aqui no 0, certo? Então, a partir da capital, tem números que estão à direita dela, com sinal positivo, e números que estão à esquerda dela, com sinal negativo. Então, da cidade A, eu vou ver que a abscissa desse lugar geométrico aqui, que é o A, é o mais 4. Então, você vai escrever aqui, ó, mais 4. O B está à esquerda da capital, então vai ser menos 2. Aí nós temos o C. O C está aqui à direita, então mais 6. Certo? Então vocês vejam aí, termine de fazer a letra D, a letra E. Aí vem aqui o segundo. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então, o que está dizendo? Se cada um desses intervalos aqui for 100 km, ou seja, se do 0 para o 1, né, se esse intervalo aqui, se a medida dele for 100 km, então qual será a posição da cidade B e da cidade C? Olha, a posição da cidade B, observe que ele está a menos 2. Então, se cada distância corresponder a 100 km, ela está, né, a cidade B, ela vai estar menos, vou botar aqui em cima, menos 200 km da capital, né? Vai ficar menos 200 km da capital. E o C, ela está aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Mas, no caso aqui, 600 quilômetros à direita da capital. Então, baseado nessas falas e no que está aí na explicação do nosso livro, vocês respondem essa atividade e nos devolvam aí pelo WhatsApp. Então, obrigado a todos pela participação nessa atividade e até a próxima aula.